Seja bem-vindo à Semana do Explorador de Dados. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados, especialista em transformar você num explorador, num analista, num explorador de dados. Nessa série de 3 aulas, vou mostrar para você como você vai se tornar um analista, explorador de dados, mesmo que você não tenha experiência em TI, mesmo que você não conheça de dados. Um pouquinho de paciência agora, porque é o momento do mão na massa, o momento de nós vermos na vida real e ao vivo mesmo, como é que nós fazemos aqui as transformações de dados. Já fiz aqui em vários vídeos no canal a carga dos dados do PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, por município, ano a ano. Então eu quero fazer a comparação de um início de mandato para um final de mandato. Então eu quero saber aqui, ano a ano, qual é o total do PIB do Brasil. Então vamos lá, selecione o número do ano, e eu vou chamar isso aqui de ano atual, e mais o somatório do PIB. Deixa eu colocar aqui a tabela para que ele possa preencher também, né? Pronto. Tabela PIB. E aqui agora ele já deve preencher para mim. Deixa eu ver aqui. PIB em valores 1000. PIB atual, então aqui atual porque a gente vai comparar o primeiro com o segundo, né? Isso aqui vai ser o mais atual. E eu quero agora agrupar essa informação pelo número do ano. Número do ano. Certo, então nós temos aqui o valor do PIB sendo agrupado todos os anos. Eu já posso fazer um select em cima do select. Então nós temos aqui ano a ano, o ano de 2021 foi 9 trilhões que nós temos aqui, né? Aqui é 9 bilhões, mas é claro, nós estamos falando em 1000, então é trilhões. Cada município nós temos aqui também, mas vamos deixar essa parte para o município daqui a pouquinho, no decorrer aqui da nossa aula. Eu vou chamar isso aqui de ano final. E agora eu vou fazer um relacionamento com essa mesma tabela, só que não vai ser mais o ano e o PIB atual, vai ser o ano inicial. Eu vou chamar isso aqui de ano inicial. E agora eu relaciono as duas tabelas para comparar o início com o fim. Então vai ser o ano final, ano atual, que vai ser igual ao ano inicial. Quando eu executo agora, eu comparo ali, ó, 2014 com 2014, 2016 com 2016. Então eu ainda não estou fazendo a comparação de um ano com o outro. Agora, quando eu coloco mais 4 aqui, agora eu comparo o 2015 com 2019. Então eu posso agora aplicar um filtro. Eu quero saber do mandato que aconteceu lá em 2016. Então, ano atual, ano inicial, vai ser igual a 2016. Nós estamos vendo, então, uma situação que aconteceu no Brasil entre os anos de 2016 e 2020, para poder comparar, então, esse crescimento do Brasil em termos nominais. Isso aqui está incluindo a inflação também, portanto, vai dar números muito maiúsculos, né? Quando eu coloco aqui o PIB inicial e o PIB final, e divido uma coisa pela outra, eu tenho aqui o crescimento de 21,3% deste PIB. Eu posso agora diminuir 1, fazer o vezes 100. E agora eu tenho aqui 21,4% de crescimento do PIB do Brasil. Então chegamos aqui ao nosso primeiro pedacinho de código. Eu vou agora fazer um segundo pedacinho de código aqui, colocando, incluindo, além do ano, eu vou colocar aqui a sigla da UF, e também coloco aqui no meu agrupamento essa sigla da UF, coloco aqui na segunda tabela também a sigla da UF, aqui também a sigla da UF,
E coloco aqui também que a sigla da UF, que vai ser o ano atual, ano fim, ponto, a sigla da UF, vai ser igual ao ano inicial, ponto, sigla da UF. Então nós temos aqui o crescimento de cada uma das UFs, faltou colocar aqui, apresentar essa UF, nós temos aqui o crescimento de cada uma dessas UFs, em cada um desses períodos que vai de 2016 até 2020. Então já sabemos aqui o que os dois governadores fizeram. O governador do Acre, ele fez o PIB crescer 19,7%, 19,8%, portanto abaixo daquele governador, abaixo do que o Brasil cresceu nesse mesmo período. Agora vamos adicionar também aqui o valor do PIB do município. Ano fim, ponto, nome do município. Nós já vamos colocar aqui também nome do município. Agora adiciono aqui no meu agrupamento. Adiciono aqui também. Adiciono neste agrupamento. E por fim, adiciono aqui também neste relacionamento. Inicial, ponto, nome do município. Inicial. Erro de digitação, é normal quando a gente faz ao vivo. E é igual ao ano fim, ponto, nome do município. Qual é o problema aqui? Que ele está dizendo identificador não pode ser... Tá. Aqui o ano fim. E aqui cadê? Ano inicial. Ano inicial. Havia um erro de digitação aqui. Ok. Então nós temos aqui cada um dos municípios. Faltou só adicionar o nome do município aqui. E pronto, nós temos aqui cada um dos municípios em cada uma das UFs. Aqui na outra aba nós temos cada uma das UFs. Nós podemos comparar agora, olha só. O Aceguá do Rio Grande do Sul, que cresceu somente 3%, só que o estado do Rio Grande, do meu Rio Grande, cresceu 15,2%, ele cresceu bem abaixo dos 21% do Brasil. Nós temos então aqui o Mato Grosso, a Corizal, eu não sei se é a Sorizal ou é a Corizal mesmo. Pessoal, se tiver alguém no Mato Grosso, me corrija aqui, por favor, se tem cedilha ou não. Nós temos aqui com 53%, Afonso Cunha aqui também, 103%, valores muito maiúsculos, bem grandes mesmo, sendo apresentados, destoando bastante dessas médias dos estados e destoando bastante aqui do total do Brasil. Então nós podemos fazer isso aqui como um início de uma série de análises que nós vamos ver aqui durante todas as histórias. Então, a primeira coisa que eu estou buscando aqui na internet é IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios no Brasil. Esses dados aqui, existe então uma lista de municípios, mas essa lista daqui ela é incompleta. Se nós abrirmos aqui, nós vamos ver que tem apenas os top, os primeiros, aqui 100 municípios, e claro, aqui repetindo, aqueles municípios que estão iguais, Santa Maria, Ivoti, Timbó e assim por diante, mais um monte. Então não é por aqui que a gente vai. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, depois dessa lista da Wikipédia, é o IDH dos municípios de 2010. Esses aí são os últimos dados públicos que nós temos. O de 2020 ainda não saiu. Abrindo aqui os dados de 2010, pronto, já veio aqui. IDH dos municípios de 2010. Nós selecionamos todos esses dados aqui, do primeiro até o último. Entramos dentro do nosso Excel e colamos. Só tem uma coisa. É muito comum quando a gente cola dados, que os dados venham com algum problema de integração, algum lixo no meio. E é o caso aqui. Deixa eu fazer o Ctrl L para localizar. Eu tenho aqui um TD.
E não só um, na verdade, eu tenho mais de um TD. Vamos lá, de novo, o TD aqui, ó. Mais um TD aqui, mais TD aqui, mais TD aqui. Enfim, a gente pode ver que tem TDs em vários lugares. Isso daí prejudica a nossa carga de dados. Então, antes de fazer a limpeza, antes de fazer a carga, eu preciso fazer a limpeza. Então, eu colei os dados aqui e fiz a substituição deste TD por nada. O Ctrl U, o TD pelo nada. E substituir todos os dados. Então, ele passa a tratar os dados e corrigir, então, esses problemas aí de integração. Posteriormente, nós temos aqui o município, tá? Dentro da mesma célula, tem aqui o município e a UF. Então, eu fiz a separação deste município e UF usando fórmula do Excel. Deixa eu abrir aqui a lupa. Lupa, cadê a lupa? Pronto, tá aqui a lupa, para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Então, eu estou fazendo arrumar, que é remover espaços, etc. Esquerda até eu localizar, abre parênteses e -1. Voltando aqui. Isso aí para localizar a cidade. E para localizar a UF, eu uso uma outra fórmula, que é o EXT texto, onde eu faço o início, que é o localizar B4 mais 1, e depois 2 espaços. Significa o seguinte, ele vai pegar a partir do caractere depois do abre parênteses, mais 1, que é imediatamente depois, e ele vai colocar aqui 2 caracteres, que no caso é São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, e assim por diante. Certo? Aí, antes de entrar aqui nesse outro pedacinho de fórmula, eu entrei dentro do meu banco de dados. Vamos entrar aqui dentro do nosso banco de dados. Eu alterei a tabela do PIB, TB-PIB, que foi a mesma que nós trabalhamos na última aula, e fiz aqui um create table. No caso aqui é só porque eu criei várias vezes, por isso eu coloquei o script drop table if exists. Então eu fiz aqui um create table, a tabela sharp IDH, coloquei aqui as informações que eu precisava, município, F e vários IDHs. Esses aqui são todos de 2010, conforme a gente acabou de falar agora, Então, voltando aqui. E agora eu fiz aqui o script usando fórmula SQL. Olha, insert dentro do Sharp, IDH e mais todo o restante da fórmula que nós estamos vendo aqui. E ele criou todo esse script daqui. Na verdade, ele criou, para falar a verdade, 5.565 scripts de bancos de dados, conforme a gente vê aqui no cantinho. E eu peguei esses scripts e coloquei aqui, colei aqui embaixo. Insere e fiz ele incluir cada um desses 5.565 municípios. Certo? Mas, como eu falei, é muito comum que nós tenhamos problemas de integração de dados. Então, depois de carregar todos os dados, eu verifiquei que Eldorado dos Carajás, nos dados do IDH, estava escrito Eldorado dos Carajás. Na verdade, de acordo, eu estou partindo do princípio que o IBGE está certo. Se ele está certo, se não está, você aí, se for do Eldorado, me corrige por gentileza. Se você for do Amparo de São Francisco, também me corrige, por favor. Mas eu peguei aqui e transformei o Eldorado dos Carajás, que veio do IDH, para Eldorado do Carajás. Amparo de São Francisco para Amparo do São Francisco. Biritiba, Mirim para Biritiba, Mirim. Florínia para Florínia e assim por diante, cada uma das transformações. Isso daqui até foi relativamente fácil, até nós chegarmos aqui em Santa Isabel. E aqui foi um depara relativamente simples no olho, a gente conseguia fazer isso aqui. Já essas outras situações foi um pouquinho diferente, e eu tive que entrar aqui dentro do... Vamos ver aqui... sim, aqui eu procurei também o IDH de 2020 e não encontrei esses dados. Aliás, se você for de alguma dessas cidades que tem IDH de 2020, se você pesquisar aqui por municípios, não vai encontrar. Mas em alguns pontos a gente até consegue encontrar dados de 2020,
como aqui o Atlas do IPEA, né, dados aqui com base nos municípios, aqui também 2010, ou seja, dados de 2020 são raros de encontrar e difíceis. Então, fechando aqui essa parte dos dados do IPEA. Eu pesquisei na internet também esses outros municípios, que era o Santarém, que virou Joca Claudino, como a gente pode ver aqui, está escrito. O Augusto Severo, que virou aqui Campo Grande, Januário Sico. Eu não sei, eu não falo italiano, tá? Mas se puder falar como é que fala, como é que pronuncia esse negócio aqui, que virou Boa Saúde, e Presidente Juscelino, que virou a Serra Caiada. Então aqui, Joca Claudino, Augusto Severo, Januário Sico e Presidente Juscelino RN, que virou a Serra Caiada. Então fizemos isso aqui e depois eu alterei os dados que estão dentro do TB-PIB para colocar aqui o valor do IDH médio, o valor do IDH de educação e assim por diante. Deixa eu arrastar aqui mais para o lado para caber mais um pouquinho, quebrar aqui as linhas para a gente poder ler um pouquinho mais em tela, né? E aí você também pode copiar esse código daqui. Até umas boas práticas seria a gente alinhar tudo aqui, deixar tudo bonitinho para poder... Pronto, ó. E todos os Bs alinhadinhos aqui. Tá? E aqui também eu fiz então o relacionamento entre essas duas tabelas, tá? Removendo hífens, removendo apóstrofos, removendo acentos. Tá? Isso aqui é por isso que eu estou usando essa mudança de collation, né? Que é o collate, né? Que é para ele ignorar os acentos. E fiz então esse relacionamento, identifiquei que estava tudo correto e fiz depois o update aqui para colocar então esses dados de PIB, né, do IDH dos municípios. Posteriormente, aqui antes do prefeito eleito, né? Então eu entrei aqui dentro dos dados abertos do TSE, peguei o dataset de resultados 2016, baixei aqui a votação por município e zona. Então, a gente baixa aqui esses dados. Votação por município e zona está aqui. Pronto, está aqui o dado. Então, esse daqui é o dado de votação, candidato, município, zona 2016, Brasil, Zil. Onde tem aqui a data da geração, hora, vários dados aqui que se repetem. E a gente pôde perceber, eu pude perceber, analisando esses dados aqui, que além dos dados de eleições ordinárias, haviam também dados de eleições extraordinárias, né? Eleições para pegar prefeitos que foram cassados. Então, haviam prefeitos que cumpriram 6 meses de mandato. Uma cidade com 2, 3 prefeitos, né? Durante esse período de 4 anos, que foi o período que nós analisamos lá na aula anterior. Então, eu vi que tinha muita coisa aqui além desses dados aqui. Então, para evitar a fadiga, né, para evitar problemas de interpretação e dizer o que pertence a cada um dos prefeitos, eu peguei esses dados e carreguei dentro do meu banco de dados e fiz uma query. Não é essa daqui, está aqui. Para carregar os dados, eu vim aqui, ó, botão direito dentro do Traga seus próprios dados, tarefa, importação de dados, importar dados. Aqui demora um instantinho, next. Aqui eu seleciono meu flat file source, seleciono o arquivo desejado, coloco lá a separação das colunas, aumento o tamanho de campos, se necessário, né, como a gente vai ver aqui, ó, nessa tabela das votações. Nós temos aqui, ó, votação municipal, nós temos algumas tabelas que estão todas varchar ou varcar de 50, mas algumas delas, ó, como o nome do candidato, pode ser um pouquinho maior. Existem candidatos com mais, o nome do município também pode ser um pouco maior. Então a gente vê aqui e altera os dados de acordo com a necessidade. E apesar, como eu não fiz um tratamento de dados, todos vieram como varchar, tá bom? Então, ou varcar, né? Tem gente que prefere, até porque lá fora do Brasil, o pessoal fala varchar, que é varar em character. Seguindo aqui, feita essa importação dos dados, eu queria saber então somente aqueles prefeitos que
tiveram a eleição ordinária, prefeito, apto e eleito. E aqui eu fiz o somatório de todos os votos deste candidato. Então, quando eu faço essa query daqui, sem ser o create view ali, né? Executo aqui no F5, ele traz daqui 5.517 municípios. Existe, portanto, um pequeno percentual, né, menos de 100 municípios que tiveram aquela situação de ter mais ou menos, né, de mais ou menos prefeitos, né, mais de um prefeito durante todos os mandatos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho de novo para ficar mais fácil de vocês lerem. Então tá aqui, ó, o Create View, porque a View é uma forma de reutilização desse código daqui. A View é vista como se fosse uma tabela, só que é na verdade uma query, é uma pesquisa em formato SQL. Por fim, né, depois de feito essa correção de dados, depois de ter feito a inclusão dos dados do IDH dentro da tabela do PIB, eu fiz aqui a pesquisa de prefeitos eleitos, que foi aquela view que nós acabamos de criar, fiz o relacionamento com a tabela do PIB, e mais o crescimento do município e crescimento da UF que nós vimos nas aulas anteriores. E aqui o N, o ano da tabela PIB, né, que eu quero saber também dados do PIB de 2020. E aqui eu estou apresentando, ó, sigla da UF, nome do município, sigla do partido, composição, porque às vezes, coisas de Brasil. A gente vai ver partidos de direita se coligando com partidos de esquerda, dependendo do lugar. Em alguns pontos, eles até são amplamente antagônicos, em outros, eles fazem até parte da mesma coligação. Coisas do Brasil. Para quem não sabe, num passado não muito distante, o PT, que está aqui, ó, foi altamente antagonista do PSDB. E nós vemos aqui os dois dentro da mesma coligação. Então são coisas que acontecem no Brasil, e as coligações elas são válidas ao longo dos anos e ao longo dos tempos. As coisas têm que ser avaliadas com o tempo. Cada um dos candidatos eleitos aqui e todos os 5.517 municípios que tiveram prefeitos eleitos de forma ordinária. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo de Japurá. A Gracineide Lopes administra uma cidade com um PIB de 63 milhões de reais, ou em 2020 tinha 63 milhões de reais, mas ela fez esse PIB crescer somente entre 2016 e 2020, somente 6%. Enquanto o crescimento do Amazonas, foi de 30%. Então veja bem aqui, será que essa Gracineide fez um bom mandato? Eu, com perdão aí Gracineide, mas eu se fosse um amazonense, não, amazonense deve ser? Quem nasce no Amazonas é o quê? Eu já não lembro mais. E, ó, quem lá de Presidente Figueiredo, já foi o contrário, ó, foi um partido, o PDT, o Romeiro José Costeira de Mendonça administra uma cidade com PIB de 832 milhões em 2020, depois de um crescimento de 50% frente àquele PIB que ele tinha. E agora sim, mais do que a média da UF e bem mais do que a média do Brasil, que foi de 21, que nós vimos também na última aula. Aliás, se eu quiser colocar aqui também o crescimento do Brasil, eu posso usar aqui, nesse caso é um cross-join, crescimento do PIB DR, DR. E aqui eu removo tudo e vou apresentar aqui também o ponto crescimento nominal do PIB, e vai aparecer agora minha última coluna, que é o crescimento do Brasil de 2016 até aqui, ó, 21,38%. Então aqui é possível você avaliar. Aliás, tivemos na participação de algumas lives de aquecimento um colega lá do Amapá. Cadê o colega do Amapá? Cadê o estado aqui do Amapá? Amazonas. Amapá. É um negócio de Laranjal do Jari aqui, ó. Lembrei, ó. Então, o prefeito eleito foi o Márcio Clay.
Ó, isso aqui já é um município com 1,03 bilhões de PIB, um PIB maiorzinho, e ele fez o crescimento do PIB deste município em torno de 31%, melhor do que os 28,7, 28,8 do Amapá, e aqui melhor, e o Amapá também foi melhor do que o restante do Brasil, que foi de 21%. Nós tivemos também um colega de Bauru que participou de algumas... Aqui não vai ter Brasília, tá? Porque Brasília não tem eleição de prefeito. Então, vou colocar aqui where a ponto sigla... faltou o end aqui, né? End a ponto sigla da UF é igual a São Paulo. End a ponto nome do município é igual a Bauru. Não encontrou? Encontrou, sim. Então tá sem o acento. Tudo bem. Então aqui, o Bauru já tem um PIB bastante maior aqui, ó, 15 bilhões de PIB, e cresceu apenas 14%, enquanto o estado de São Paulo, nesse mesmo período, cresceu 16%. Então foi um pouco pior. Então Clodoaldo não agiu tão bem na parte de economia. E temos aqui um crescimento do Brasil de 21 ponto alguma coisa que nós já tínhamos visto. Nós podemos acrescentar agora também as informações do IDH, que nós já vimos também, que está dentro dessa tabela do PIB. Que é o A.IDH, o valor do IDH de educação. Vou colocar mais aqui e vou escrever 3 de uma vez só. Valor do IDH. E aqui eu vou colocar o de longevidade, o de renda e o IDH médio. Executando aqui, nós temos então Bauru aqui entre as melhores cidades em questão de IDH, 752, longevidade, olha, 854 e o IDH de renda 0,8, IDH médio de 0,801. Caramba, aqui é um belo de um IDH, como nós vimos aqui nesta tabela daqui. Os melhores estão aqui, acima de 0,8. Ó. Então, a gente pode ver que realmente o IDH médio, que é este daqui, 801, que, se não me engano, aqui, pronto, Bauru, 37º em IDH, com esses dados que nós acabamos de mostrar. Então tá aqui. Nós temos então, eu vou também pesquisar aqui do colega lá do Laranjal do Jari, Amapá. E olha só, vamos supor que eu não lembre como é que escreve. Então eu posso colocar aqui Laranjal alguma coisa. Então vamos lá, Laranjal. E aí eu coloco aqui o percentual depois. Significa que ele vai pegar todos os laranjais, todos que começam com laranjal lá do Amapá. Que foi o tal do Márcio Clay, que fez o PIB crescer 30%, quase 31%. Então tá aqui. E vamos ver o IDH lá. O IDH de educação 0,573, longevidade 801, renda e médio 665. Então, infelizmente, um IDH um IDH médio não tão bom assim. O único que está entre o nível bom aqui é o de longevidade, como a gente pode ver aqui, mas a parte de renda e educação puxa bastante para baixo, fazendo que a média se torne 665, que foi aquele dado que nós vimos lá naquela tabela. Cara, isso aqui dá para analisar tanta coisa, dá para gerar tanto valor, que eu poderia ficar horas aqui pegando as dicas de vocês. Aliás, que município você é? Vamos depois, quando eu acabar aqui essa apresentação, a gente entra dentro do seu município e podemos analisar. É claro, tem que ter eleição municipal nesse caso. Como falei, Brasília não serve nessa situação, mas nós podemos ver aqui o crescimento de Brasília pelo crescimento da UF. Aqui, ó, select, tudo, from, crescimento da UF. Opa, from. Aqui em Brasília, nós tivemos um crescimento da UF. Deixa eu ordenar aqui.
order by ou então order by sigla da UF, tá? Tanto faz uma coisa ou outra. Então tá aqui, ó, DF crescendo apenas 12%, bem abaixo do restante do Brasil. Caramba, que vexame aqui do povo. E a minha terra, vamos ver aqui, minha terra de 15%, também bem abaixo, e terra da minha esposa, 26%. Bom, é bom que o governador de lá parecia mesmo fazer um bom trabalho, e o pessoal lá tinha elogiado bastante o governador daquela época. Mas isso é uma impressão apenas, eu não sou de lá, não acompanho a economia de lá tão próxima, e fica aí como dica para vocês olharem depois o seu estado baseado nessas informações todas aqui.